Fala galera, recentemente o deputado Nicolas Ferreira e o pastor Anderson Silva, lá de Brasília, participando de um podcast, fizeram considerações sobre orações que deveriam ser feitas pela igreja. Tipo a oração para quebrar as mandíbulas do Lula, ou, segundo palavras do Nicolas Ferreira, arrancar a cabeça dos inimigos. São chamadas orações imprecatórias que estão nos Salmos e demonstram o tipo de teologia que diz respeito a estas pessoas. Estas pessoas não têm menor interesse no Jesus verdadeiro. Por isso, eu digo para vocês, um Jesus fraco não serve para eles. Eu sou Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente. Por quê? Urgente porque é importante a gente voltar a acreditar e viver o amor em sociedade. E nessa mesma sociedade, pararmos de utilizar a religião para manipular pessoas, para manipular situações, para buscar poder, seja esse poder, como eu sempre falo aqui, poder político, poder religioso ou poder financeiro. Esse canal existe para combater esse tipo de pregação. A gente sempre vai tentar trazer uma contextualização da mensagem do Evangelho, fazendo com que as coisas fiquem um pouco mais claras para você e para as pessoas que nos seguem. Aproveitando isso, o que eu quero te dizer? Já deixa aquela sua inscrição se você caiu de paraquedas aqui, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e aciona esse sininho que tem aí do lado. Eu não sei se a seta vai estar do lado certo, então deixa eu fazer para cá também. Tem um sininho aí que é o sininho das notificações, que você marcando esse sininho, toda vez que sair material no canal, você vai ser informado. O YouTube, ele não entrega todos os vídeos, ele não avisa sempre, então é importante que você acione aí o sininho das notificações e deixe o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para poder a gente prolongar a nossa conversa e trazer aqui outras considerações sobre este assunto tão importante que é o uso da religião de uma forma muito cara de pau por determinadas lideranças. Nesse podcast onde eles participaram, o pastor Anderson Silva, ele diz que deveria se orar, que a igreja está precisando orar para que Deus venha e quebre as mandíbulas do Lula. Deixa eu falar uma coisa para você, se você pertence a alguma igreja. Nós estamos precisando orar por outros motivos. Nós precisamos orar, por exemplo, começou o inverno, nós precisamos orar pelas pessoas que moram na rua, as pessoas que têm necessidades, as pessoas que estão em estágio de vulnerabilidade. Para essas pessoas é que a gente precisa levantar orações. E além disso, a gente precisa levantar ações que nos levem de forma prática a ajudar a diminuir esse estado de coisas. Não é orar para quebrar a mandíbula de ninguém. Ele fala sobre isso, e o Anderson, ele é um pastor que inventou a tal da machonaria, que é um curso, basicamente, onde ele ensina os homens a serem machos, a colocarem a sua macheza em primeiro lugar. Como diz o pastor John Souza, da Igreja da Garagem, né, dos inadequados, ele fica tentando trazer o falo para dentro da Bíblia. Essa é a perspectiva do Anderson Silva, uma necessidade de investir nessa coisa de macheza, que para quem entende um pouquinho de psicologia, de psicanálise, levantaria algum tipo de questionamento do porquê dessa preocupação extremada. Já o Nicolas Ferreira, que foi o mais votado no Brasil como deputado federal, ele é um crente que investe claramente numa perspectiva de um Jesus violento. Ele disse, inclusive, num outro vídeo, que Jesus não estava preocupado com diminuir as desigualdades no mundo, mas sim em dar arma às pessoas. E ele apela para aquela passagem conhecida quando Jesus pergunta, vocês têm alguma espada com vocês? E aí os discípulos dizem, temos aqui 2. Ele diz, basta. A distorção teológica dessa passagem para dizer que Jesus queria
e estava preocupado em dar armas para as pessoas, chega a ser uma sem-vergonhice e um mau caratismo. Por quê? Porque Jesus está falando basta? Porque a própria passagem explica que ele precisava ser contado entre os malfeitores. E para que isso acontecesse, um homem que não teve culpa alguma, se você ler lá Marcos capítulo 14, por exemplo, que é o julgamento de Jesus perante Pilatos, o próprio Pilatos diz, ele não tem culpa de nada. Jesus não tinha crime algum contra ele. E ele, para ser preso, ele precisava ser acusado de alguma coisa. Então ele disse, basta, 2 espadas. Jesus não estava preocupado com isso. Por isso que o tema desse vídeo é a possível fraqueza de Jesus, que não interessa aos pregadores modernos. Você quer ver uma fraqueza de Jesus? João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chega, no momento em que seu amigo Lázaro morreu, Jesus vai até o local onde ele foi sepultado e as pessoas dizem para ele, vem ver, Senhor, onde ele está. O versículo 35 diz, Jesus chorou. Esse evangelho de um Jesus que chora porque um amigo morreu, não, esse evangelho não serve para pessoas como Anderson, para pessoas como Nicolas, para pessoas como Eduardo Bolsonaro, para pessoas como Silas Malafaia ou o Renascer em Cristo, né, o Estevão Hernandes. Esse Jesus que chora porque um amigo morreu não serve. Porque, na verdade, todas as vezes que essas pessoas demonstram algum tipo de fraqueza chorando, pode ter certeza, é uma coisa bem programada, bem intencionada, bem montada para dizer que eles estão comovidos com alguma coisa. Uma outra demonstração de fraqueza de Jesus que não interessa a esses pregadores modernos está no capítulo 4 de João também, que, versículo 5, que diz assim, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Ora, como que neoliberais, pregadores da teologia da prosperidade, da teologia do domínio, vão aceitar um Jesus que meio-dia já está cansado, um Jesus que não tem condição? Não, esse Jesus não tem condição, esse Jesus não serve, Jesus não cansa, porque Pablo Marçal, né, fez uma maratona sem preparo, correu 42 quilômetros sem preparo, e incentiva as pessoas a fazerem isso, porque isso é ser guerreiro de Deus. Mas o Jesus verdadeiro dos evangelhos, ele se cansa. Quer ver um outro exemplo que ofende a teologia dessas pessoas? Essas pessoas que dizem que tem que arrancar a cabeça dos inimigos, tem que quebrar a mandíbula, arrancar o dente, bater, matar. Você quer ver uma outra fraqueza de Jesus? Está lá Jesus na cruz, no Evangelho de João ainda, capítulo 19, versículo 28. Vou ler aqui para você. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ou seja, Jesus já está crucificado, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e o ergueram até os lábios de Jesus. Como que um herói da fé, um cara poderoso, Jesus, Filho de Deus, vai dizer na cruz, eu estou com sede, mimimi de Jesus, mimimi de Jesus, tenho sede. Para esses pregadores, para esse tipo de pregador, para esse tipo de teologia, esse Jesus também não serve. Finalizando essa reflexão, eu trago um texto da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2 diz assim, no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Totalmente contrário à teologia do domínio. A teologia do domínio diz, não, eu sou filho de Deus, eu tenho direito, eu quero, é meu, eu declaro. Essas pessoas não
entenderam essa mensagem, que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que tinha que ficar agarrado. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu termino essa reflexão lembrando aqui do grandioso Padre Júlio Lancelotti, que é odiado por gente como Anderson Silva, como Nicolas Ferreira, como aquele Arthur Duval, como muitos outros aí que pregam um evangelho totalmente distorcido, dizendo que ele facilita a vida de bandido. Não. Padre Júlio Lancelotti torna-se semelhante aos homens a quem ele escolheu servir. E Jesus ensinou isso lá na passagem do lava-pés, né? Que quem quiser ser o maior, seja aquele que mais sirva. Esse Jesus fracote que serve as pessoas não serve para a teologia da prosperidade, não serve para Nicolas Ferreira, porque Jesus nunca arrancaria a cabeça de ninguém para apresentar como triunfo, como vitória. Não, Jesus não faria isso. Jesus não arrebentaria a mandíbula de ninguém, Anderson Silva. Corrige a sua pregação. Te arrepende, meu camarada. Enquanto é tempo. Talvez você nem assista esse vídeo, mas eu espero que alguém que esteja assistindo, você que às vezes se seduz por esse tipo de evangelho, que você se volte para as páginas do evangelho, abre o evangelho, joga no Google, você não sabe mexer na Bíblia, joga no Google, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, os 4 evangelhos, e lê os evangelhos, e vê se Jesus em algum momento arrebentaria a cabeça de alguém, ou se Jesus serviu as pessoas, inclusive serviu aquelas pessoas que não tinham nada para dar em troca do serviço deles. A lógica de Jesus é completamente diferente da lógica dessa gente. Quando quiseram fazer Jesus rei daquele lugar, ele disse: não, não, eu não vim para ser rei. O meu reino não é deste mundo. Pare e pensa nisso. Eu sei que a fala dele já está um pouquinho passada, já tem quase 2 semanas que isso aconteceu, mas eu não podia deixar de trazer essa reflexão para você. O Jesus fraco que chora é o Jesus verdadeiro. O Jesus que arrebenta a mandíbula das pessoas é o Jesus da mentira. Você pode, nesse momento, decidir em qual você vai acreditar, qual você vai propagar. Lembrando que a gente tem uma responsabilidade quando a gente resolve propagar a mensagem de Jesus. Nós seremos questionados por Ele mesmo sobre isso. Fica a dica, pensa sobre isso, se inscreve no canal, deixa o seu joinha ou deixa o seu dislike, não tem problema, faz um comentário, o comentário é muito importante, e não deixa de participar com a gente aí dessa mudança na forma como o evangelho é utilizado por determinadas pessoas. Posso contar contigo? Se eu posso contar contigo, vem junto, nós nos encontramos no próximo vídeo.